diretora, né, de escola, mas trabalha na área da educação já há muitos anos. Madá Neves é também professora de meditação Raja Yoga, e ela é uma das principais pessoas na sede da Brahma Kumaris, lá em Limeira. Tem alguém de Limeira aí na plateia? Ninguém de Limeira. Muito bom. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aqui, meu nome é Kátia Roel, estou representando aqui a editora Brahma Kumaris. E teremos, então, uma fala né, sobre o livro Como Criar Filhos com Amor e Sabedoria, um livro de Diane Tillman, um livro muito especial para todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre educar, sobre inspirar. E Madá Neves, nossa querida Madá, professora de meditação, também diretora de escola, ela vai poder também se apresentar mais adequadamente. E então ela vai conversar conosco e no final vocês podem ir colocando as perguntas no chat e eu lerei para ela as perguntas no final da fala, que será ao redor de 8h15. Então, sejam mais uma vez todos bem-vindos, bem-vinda a Madá. Então, agora eu passo a palavra para Madá. Boa noite a todos, Om Shanti, saudações de paz. Como a Kátia já me apresentou, né? Eu trabalho na educação há 33 anos. Então, foi assim uma honra para mim, a editora, a Kátia, fazer esse convite, onde ela colocou esse livro, Como Criar Filhos com Amor e Sabedoria. E eu rememorei toda a minha jornada na educação, porque eu vim de um estudo onde os professores, eles eram bem fortes na sala de aula, às vezes batiam, e aí, quando eu comecei a lembrar de tudo isso, eu falei, puxa vida, bem que poderia ter um livro assim para eles, né, para eles verificarem. Kátia, esse som é daqui do meu ou é do seu? Kátia? Então, ele Não tem, pensou, para mim tá tudo bem, o som tá normal. eu estou ouvindo um som de música. Ah, tá, o som da música. Deixa eu desligar a música. Música de meditação. Isso. Então, como eu estava dizendo, eu comecei a lembrar de tudo isso. Eu falei, por que que não tínhamos livros assim para esses professores lerem, né? E é assim, nessa questão de que a gente fala que é a arte de aprender a ensinar valores humanos, né? E eu fico pensando, porque os pais, quando educam seus filhos, para ele a forma de educar é a melhor forma, né? Às vezes as pessoas podem até dar uma opinião, mas para ele é a melhor. Como para o professor, a sala de aula, a aula dele é a melhor de todas. Então, é difícil você se ver, se enxergar de mudanças, né? Fazer essas transformações. E, mas eu penso, né, que se a gente quiser ter esse mundo diferente, um mundo mais pacífico, porque hoje os valores estão muito mudados. Eu me lembro quando eu fui fazer a primeira aula minha de estágio, eu fui procurando uma escola que é a escola que eu fui, que eu ia, que onde havia respeito um pelo outro. E quando eu vi um aluno, assim, logo que eu entrei, falando para a professora dele, e essa bolsinha aí, dona, você estava virando a bolsa? Então, eu falei, nossa, como está mudado, né, essas coisas. E aí eu vi que realmente a gente precisa trabalhar desde pequeno, os pequenos e também trabalhar a gente.
Então, quando foi me apresentado o VIVE, né, o Vivendo Valores na Educação, em 1994, para mim foi assim um divisor de águas dentro da educação. Foi apresentado pela Brahma Kumaris aqui em Limeira. Na época, eu trabalhava numa escola estadual, e aí eu vi que é uma ferramenta poderosa, né, que não só ajuda os educadores, mas as crianças, os pais, enfim, todo mundo que quer ter uma visão, uma versão melhor de si, eu diria dessa forma, né? Mas ter a coragem de viver os seus valores e oferecendo aos pequenos essa dádiva de seguir o rumo e o seu potencial, primeiro a gente ter que ter essa consciência e essa mudança. E que não foi, assim, uma prática do dia para a noite. Eu tive que estudar, eu tive que me conhecer para poder trabalhar os valores. Porque não adianta eu chegar na minha sala de aula e falar de paz se eu não sou pacífico. Não adianta eu falar de amor se eu não tenho amor, se eu não sou amoroso. E não significa que eu sou um professor ou um pai que é amoroso, é aquele que deixa tudo. Não. Nós podemos ser amorosos, mas firmes ao mesmo tempo, né? E aí, a gente, naquela época, quando eu aprendi, não era assim, esses livros maravilhosos, nós tínhamos apostilas, videocassete, né, fita cassete, e eu ouvia e colocava para as crianças ouvirem também. E aí, o que eu comecei a fazer? Trabalhar essas habilidades de forma diferenciada, de modo a desenvolver as competências das crianças, né? Nos meios sociais, também o desenvolvimento cognitivo era um dos maiores objetivos também da gente, né? No que tange os valores e virtudes que precisamos diariamente, né? Então, eu procurava fazer com que o aluno experimentasse, vivenciasse, né, os 12 valores universais que tem, né, que é a paz, o respeito, o amor, a tolerância, a felicidade, a responsabilidade, cooperação, a humildade, a honestidade, a simplicidade, liberdade e união. Então, cada valor a gente pode trabalhar mensalmente aí. Se você não conseguir trabalhar na sua escola toda, mas pelo menos em sala de aula, porque você quer um aluno ou seu filho melhor, porque não é só para os professores, mas também para os pais, né? Então, não bastou eu conhecer o material apenas, eu tive que incorporar e ser o exemplo, né? E eu ainda tenho, professor tem sempre essa cara de bravo, né? A gente tem essa cara de bravo, e falar de valores humanos, né? E é ir além, né? Ser realmente o exemplo, né? E mais que valores humanos, são os valores espirituais, né? Na verdade, naquela época eu não sabia o que eram valores espirituais, né? Eu não entendia muito bem essa coisa de valores espirituais, né? E aí foi cair a minha ficha quando eu comecei a fazer o curso de Raja Yoga na Brahma Kumaris, né? Eu trabalhava durante o dia, vinha às aulas à noite, e às vezes saía correndo, e eu trabalhava em escola de periferia. E até que um dia eu contei para a minha professora de Raja Yoga, né, uma história de um garoto que ele falou para mim, professora, naquela época eu fiz um curso de escutativa dentro da Brahma Kumaris também, com o Rodrigo Brito, que me ajudou muito esse curso, depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Daí eu contei a história de um garoto que chegou para mim e eu treinando a escutativa. Ele falou assim, nossa, eu estou feliz hoje, né? Eu falei, não, por quê? Que bom, né? Eu furei os 4 pneus do carro de tal professora
E eu não podia, na escutativa, fazer nem caras e boca, e nem nada, né? Eu tinha que ouvir com respeito àquela criança que devia ter, na época, uns 9 ou 10 anos. E aí eu fiquei chocada com a atitude dele, e ele falava tão friamente que gostaria de furar os 4 pneus. Eu falei, e como você se sentiria nesse momento? Você se sentiria bem? Ele falou assim, bem, bem, não estou me sentindo. Eu me sentiria mais feliz se eu furasse os 5 pneus do carro. Aí, imediatamente, na próxima aula de espiritualidade prática, eu contei para a minha professora da época, né, a coordenadora, essa história. E daí ela falou assim, qual a idade da criança? Eu falei, uns 9, 10 anos. Ele falou assim, isso tem o corpo, mas e qual é a idade da alma? E aí que foi cair a minha ficha dessa questão dos valores espirituais e da idade espiritual. Eu falei, puxa vida, como é que eu não tinha pensado nisso, né? Então, eu gosto muito desse livro da Diane Tillman, né, que ela conta, né, e não só do Vive, mas esse da como criar os filhos com amor e sabedoria. Que, na verdade, nós, professores, nós estávamos comentando hoje, nós somos referência como segundos pais e mães dessas crianças, né? E aí, como que a gente vai ver essas crianças com amor e sabedoria, né? Então, eu gosto muito, porque a Diane Tillman, ela tem uma vasta experiência, tem mais de 20 anos como psicologia escolar, ela atua em vários segmentos, né? E em processos de diagnósticos e tratamento, que eu gosto também, que eu sou da área de educação especial, e ela trabalha também com aconselhamento de professores e pais em relação a distúrbios acadêmicos, comportamentais e emocionais, e também no atendimento terapêutico às crianças e famílias. Então, eu me identifico muito com Diane Tillman, que é o meu trabalho diário, é o meu dia a dia. E eu tenho, assim, a fortuna de trabalhar com crianças de 4 até adolescentes de ensino fundamental. Então, esse guia que ela traz aqui, vou mostrar para vocês a capa, eu acho fundamental, se tanto os pais, qualquer pessoa, para entender um pouco mais, não só sobre a criança, não só sobre o adolescente, mas também sobre si mesmo e como agir. E ela fala de uma forma simples, uma linguagem simples, mas singular, sabe? De como a gente pode trazer essa reflexão sobre os valores, como aumentar a interação, as interações positivas e olhar de modo não violento a disciplina e também o modo de fortalecer o relacionamento familiar e também dentro da sala de aula, como que a gente vai encorajar as crianças a serem responsáveis e também fazer escolhas auspiciosas, né? E ela compartilha também sugestões e atividades que mostram como os pais, como os professores podem ensinar as crianças, os filhos, os valores. Tem exercícios práticos também nesse livro. Gente, é maravilhoso. Vale a pena investir e, assim, o conteúdo dele é fantástico mesmo. Inclusive, ele ensina como lidar com as diversidades, com os desafios, inclusive situações de bullying, a prevenção ao uso de drogas, ao abuso sexual, o que muitas vezes na educação de outrora a gente não podia abordar isso na sala de aula. E hoje não, é de uma maneira simples, que você vai trabalhar com a criança até o adolescente, né? E esse livro nos ajuda muito quando temos que trabalhar assuntos delicados, né? Por exemplo, quando eu trabalhei em escolas que o abuso sexual e drogas era do cotidiano dessas crianças, né?
e assuntos que não são abordados muito em sala de aula para conversar e falar sobre o respeito ao corpo e também a confiança que se deve ter nos pais ou às vezes até nos professores, porque às vezes as crianças elas são abusadas dentro de casa mesmo, ou a violência doméstica, né? E, enfim, assuntos muito delicados. E esse livro, ele nos dá esse embasamento para a gente trabalhar, né? E a gente acredita muito, né? Eu acredito muito nessa forma de trabalhar. Mesmo trabalhando dentro da sua própria sala de aula, você consegue um resultado fantástico. Eu, por exemplo, enquanto professora de crianças, a gente respeita, inclusive, os vários segmentos religiosos que tem uma escola, e as escolas são laicas, né? Mas você trabalhar os valores, né, na educação, os valores divinos, por exemplo, é fundamental. Eu via isso como resultado quando eu precisava me ausentar da minha sala de aula e algum professor substituto, vários falavam para mim: a sua sala de aula é diferente. Por quê? Todos os dias nós refletíamos sobre uma frase, sobre uma palavra, você dá a voz para a criança falar, para ela se expressar, e muitas vezes eles vinham contar o que estavam passando no seu coração, né? Então, criar com amor, com sabedoria, então, é entender também o que é o amor. Porque muitas vezes nós confundimos amor com proteção demais, apego demais, e o amor, na verdade, não significa aquilo que é sinônimo de apego, de muita proteção, e sim de cuidado, de afeto. Você está cuidando do outro, né? Não só do filho, mas como do seu aluno. Então, esse livro, a Daiane, ela fala da importância também, na primeira sessão, ele é dividido em sessões, né? A importância de brincar em cada fase da vida, desde bebê até a adolescência. E a criança, o adolescente, ele aprende brincando, né? Então, ela fala sobre os valores no mundo, a importância dos valores, e fazendo já uma pergunta para a gente: o que são valores? O que são virtudes, né? Então, nessa sessão, o Tillman aborda sobre a cultura de paz, a cultura da gentileza, do respeito, de como é possível revitalizar os valores na nossa escola, na família, nos locais de trabalho, na comunidade, enfim, efetivamente no mundo, né? E ela diz que vivenciar os valores com a sua família desperta beleza nas interações humanas e abre as portas para o diálogo, a reflexão, o entendimento, o crescimento que possibilita a criação de espaços amorosos e respeitosos e seguros. Eu me lembro muito de um exercício bem simples que eu fazia em sala de aula, onde eu colocava 6, 7 adolescentes ou criança, né? E pedia, dava uma caneta para o primeiro e fala assim: passa essa caneta para o outro, né? Normalmente eles vão no automático, pega, passa e pronto. Daí eu falo assim: bom, agora vamos fazer novamente. Passe essa caneta para o outro com amor. E aí você via que eles sabiam fazer isso, né? E é só despertar, eles já passavam mais devagar, eles já olhavam no rosto um do outro, que às vezes não olha, eles já sorriam. Então, é muito interessante a gente trabalhar, são exercícios muito simples de fazer e que eu vou garantir que esse aluno, essa criança, esse filho, essa filha, ele vá se moldando e vá incutindo esses valores, né, de respeito e autorrespeito.
Então, você pode estar se perguntando, é mesmo possível fazer essa revitalização nesse mundo que está tão conturbado, onde os seres humanos não se comunicam com eficácia, onde as famílias estão mais preocupadas em ficar com a cabeça para baixo, olhando o celular, né? E em vez de olhar para os filhos, e antigamente, para ter sossego, colocava na TV para assistir um desenho, né? Hoje se coloca um celular. Daí vem as diferenças, que é um professor, que é um educador, trabalhar esses valores em sala de aula, né? Você pode estar perguntando, mas como assim, né? Fica mais esse serviço para mim? E a família? O que a família constrói, na verdade? Nós não somos agentes para consertar o mundo, não somos. Ninguém é esse agente, mas nós podemos ser que nem a historinha do beija-flor, fazer a sua parte, criar um mundo melhor para si e para os outros. Se você quer filhos melhores, alunos melhores, temos que estar despertando a cada dia, a cada momento. E só assim também, eu acredito eu, que a gente pode fazer conosco mesmo. Estar despertando esse amor, esse carinho, esse olhar para o outro, olhar no olho, né? E sentir esse trabalho, né? Sentir o outro também. E aí é uma forma que eu vejo de estar fazendo. Não ficar aguardando, não ficar esperando que o mundo seja mudado, mas sim que eu mude. Na Brahma Kumaris nós temos um slogan que fala: quando eu mudo, o mundo muda. Não é que o mundo mudou, mudou eu que mudei. Então, se eu mudei e estou vendo o mundo e as pessoas de outra forma, com outro olhar, no caso, que a gente aprende a olhar com o terceiro olho, com o olho da alma, o olho espiritual, eu sou uma alma, o outro é uma alma, fica muito mais fácil para a gente entender, fica muito mais fácil para a gente se localizar dentro dessa esfera de viver valores, de trabalhar as virtudes, não só as virtudes humanas, mas também as virtudes divinas, né? Porque eu tenho que saber diferenciar, por exemplo, a palavra amor. O amor, ele pode estar no humano ou no divino. No humano é quando eu tenho interesse de alguma coisa, de receber alguma coisa em troca. E no divino, não, é simplesmente fazer com amor, com o coração, sem querer nada em troca. Mas, consequentemente, eu tenho algo em troca. Eu vejo hoje alunos que eu já tive outrora, hoje são pais, são mães, eles trabalham, são profissionais, e eles falam, nossa, aquilo que você fez comigo foi o diferencial. E isso é muito gratificante. Não importa se o outro não está fazendo na sala dele, não importa se alguém da minha família não está fazendo com a minha família. O que importa é que eu estou fazendo o meu trabalho de formiguinha para alcançar alguma coisa, não é? E voltando naquela questão da importância de brincar, Daiane diz que para a criança as brincadeiras é ter liberdade de se expressar, o seu eu e de experimentar a alegria, né? É o momento em que ela pode se sentir cheia de si. E eu vejo isso no meu dia a dia com as crianças, principalmente os pequenos, de 6, 7, 8 anos de idade, que eles brincam e eles se expressam, e eu falo assim, quando eles saem pulando, saltitando, né, eu falo, nossa, como é bom ser criança, né? E eles aprendem muito melhor, porque quando eles se expressam assim, eles cresce a sua parte cognitiva, emocional, melhora a sua parte social, espiritual e física também.
E é tão importante quando eles veem isso em si mesmo, na brincadeira, quando você faz jogos com eles, né? Jogos de papéis, onde ele representa algum ou alguém, por exemplo, na escola, você faz jogos de papéis, onde a criança, ela trabalha, por exemplo, ela faz de conta que ela está trabalhando numa loja, que ela é vendedora, ou a outra é compradora, como que um vendedor vai abordar o outro, vai vender alguma coisa. Então, eles já aprendem a ter postura, palavras respeitosas, de como chegar a outra pessoa. Então, é muito importante essa parte que eu li no livro de Daiane, aliás, rememorei a questão da brincadeira, né? E então, uma vez que a criança pode se expressar sem ser recriminada, né? Então, é muito importante, né? A criança, para eles e para os pais também, quando eles estão brincando, eles se expressam mais. E cabe a nós não ficar recriminando, obviamente. Então, para isso, tanto os pais como os educadores devem entender a importância de interagir com a criança, em vez de colocá-la simplesmente para assistir um desenho animado, e muitas vezes jogos, né? E sem transmitir algo para a criança, sem que ela reflita sobre aquilo que ela está vendo, que ela está assistindo, enfim. A brincadeira deveria ser um hábito, né, no cotidiano da criança. Então, em vez de você ou de pais que a gente vê, coloca a criança para assistir a televisão ou dá um celular para dar sossego, né? Nos dias atuais, dá-se um aparelho de celular e pronto, já fez o dia. Eu trabalho com crianças, às vezes a criança falta 2, 3 dias por semana e eu falo, por que que você quer ir em casa? Ah, porque eu quero a minha mãe. E você vai fazer a parte investigativa, não é que quer a mãe, ela tem um celular lá para brincar. Então, a Daiane também diz que brincar e tempo junto agregam alegria, além de proteger. Olha que importante. Além de proteger, essa palavra proteção, para mim, é muito importante, porque a gente tem, é um divisor de águas aí na proteção da criança e a proteção de si também, né? E aí os pais, né, e professores conseguem sustentar um vínculo amoroso, né, e contribuem para que ela tenha alegria nos relacionamentos, tenha mais prazer nos relacionamentos, que ela sinta protegida e não tenha medo, né? Muitas vezes o mundo do adulto se torna pesado, né? Estressado, e a gente quer que a criança seja adulta, quer que o adolescente pense como adulto, né? E você não tem tempo de brincar, de se divertir, né, para estar com as crianças, mesmo professor. Quantas vezes a gente fica pensando no conteúdo e não dá uma brincadeira, um relaxamento, para a criança ela possa depois aprender efetivamente. Então, isso tudo vale a pena, que está no livro, essas atividades que ela dá, ela conta histórias, né? Então, aquela frase, gentileza gera gentileza, então, trabalhar esses valores humanos, os valores na educação, é, moldar o aluno para ser um ser humano melhor, né? Na verdade, ser um ser espiritual maior, não melhor, maior. E nessas atividades desses anos que eu tive dentro da Brahma Kumaris, como eu falei para vocês, a escutativa para mim foi muito importante para trabalhar não só a mim mesmo, mas também trabalhar com os adultos, não é? Hoje, na gente fora da sala de aula, né? Eu passei pelo cargo de direção, de vice-direção, de coordenação. Então, o gestor
ele tem que trabalhar como profissional da educação, mediar vários conflitos, tanto em sala de aula, quanto fora dela, mediar conflitos de professor com professor, professor com pai de aluno com outro pai de aluno com aluno, com filho, enfim, são tantos assuntos. Então, eu me lembro que, na época, eu tive um treinamento com o Rodrigo Brito, né, que ele é da Brahma Kumaris também, foi muito valioso para mim. Me deu muito empoderamento para trabalhar com essas crianças, né? E eu trabalhava em escolas de periferia, onde as crianças, muitas vezes, eram agredidas, né? Elas assistiam à violência doméstica também, e muitas vezes eram abusadas sexualmente, né, pelos próprios familiares. Isso daí era parte do cotidiano da criança, da mãe também, e, inclusive, tive que a meditação Raja Yoga me ajudou a trabalhar muito o meu emocional, bastante. E nesse livro, a Tilman, ela aborda de uma maneira bem simples e explica as várias maneiras de fazer essa escutativa, né, de uma maneira simples, de uma maneira clara. Não é tão simples assim, como eu contei lá no começo. Quando alguém vai contar para você um problema, ou você vai resolver um conflito, você tem que escutar, e simplesmente escutar, né? E o que é essa escutativa? É interpretar, compreender, e espelhar verbalmente, né, os conteúdos e emoções que a outra pessoa está comunicando, sem soar como um papagaio, ficar repetindo o que ela está falando, ou fazer caras e bocas, né? Então, é um tempo muito precioso para essa atividade que exige estar presente, porque às vezes a pessoa vai te contar alguma coisa, a criança vai te contar alguma coisa, e nós estamos com a cabeça em outro lugar, em outra dificuldade, ou um outro comportamento. Ela começa a contar e você já vem a sua dor também, que você passou algo semelhante, e às vezes até corta a fala da pessoa. E na escutativa, a gente aprende a não interromper, né? Que é uma atitude de aceitação, de respeito, sem interromper, sem fazer pergunta, né? Exceto para um esclarecimento. Óbvio que você pode fazer mais uma pergunta. Então, a escuta ativa requer prática, né? E nos ensina a ouvir não só com o ouvido, a ouvir com o coração, sem julgamento. Aí você pode falar assim, Madá, não é tão simples assim. Realmente não é tão simples você fazer um exercício desse. Mas nesse livro, você tem assim, exemplos bem práticos que ela dá para você fazer essa escutativa. Que é, gente, é ótimo. Você pode fazer escutativa na sua casa, você pode fazer escutativa no seu trabalho, né? É uma escutativa, não é fofoca. Ouvir fofoca é diferente, mas fazer uma escutativa, né? E, na verdade, você tem essa questão da prática que possibilita acreditar no seu próprio potencial e também no potencial dos outros, né? E trazer o respeito, o autorrespeito, que eu acho muito importante. Olhar para mim, olhar para o outro, sem julgar, sem perguntar, né? Entendendo a história da alma, qual é a jornada daquela alma. Não é ser frio, sabe? Falar assim, ah, é a história dela. Não, mas entender a diferença entre esses valores humanos e os valores espirituais, no que está mais arraigado naquele ser, ou em mim mesmo, né? O que eu preciso estar melhorando, né? E cada um tem o seu próprio caminho, tem o seu próprio destino, mas
é uma jornada que tem que ser vivida, tem que ser vivenciada, tem que ser experimentada. E não cabe a mim, não cabe a você mudar, mas amenizar a dor do outro. Então, quando eu tenho essa escutativa, eu deixo que o outro, né, sem me influenciar, ele possa também diminuir a sua dor, né? Então, a Daiane traz alguns exemplos maravilhosos de escutativa, vale a pena, assim, estar lendo, estar compreendendo, e fazer conosco mesmo, às vezes você olhar no espelho e contar para você aquilo que você está sentindo, o que aconteceu, né? E ela fala de como fazer antes, durante, depois, né? Como dar uma resposta de validação, como encorajar, né? Como dar esperança ou confirmar algumas qualidades positivas e valores, né? Também ela ensina como tranquilizar, como dar amor, né? E a pessoa seguir em frente, né? Ajudar o outro a compreender, né? E explicar as emoções e situações. Ajudar o outro a sair do papel de vítima também, que às vezes ele está no papel de vítima, através da reflexão sobre o valor ou comportamento que seria adequado. E é muito interessante quando você faz essa também escutativa entre pessoas você está mediando conflito. Quantas vezes, assim, uma coisa boba entre crianças acontece, mas para eles a carga de emoção é muito grande. E eles vêm contar para a gente, eles chamam a gente de tia, prof, o prof quer falar. Então, na sala de aula, eu tenho uma experiência grande com várias situações em que eu me coloco sentada no nível da criança em que o olhar dela possa estar na direção do meu olhar. E aí eu falo, você vai falar, você vai ser o falante 1 e você vai ser o falante 2. Então, o falante 1 vai falar e o 2 vai ouvir. E depois troca. Mas isso daí efetivamente não acontece, porque quando o falante 1 está falando, verbalizando, o falante 2 ele nem está ouvindo, ele está vendo como ele vai se defender. Porém, o falante 1 ele está ouvindo sobre o que o outro fez. E aí chega na hora do falante 2, é a mesma coisa. E aí eu pergunto para eles: e como vamos resolver essa situação? Ou como vocês querem resolver essa situação? Como eles já se ouviram, eles sempre, quando a gente ouve, a gente conta alguma coisa, deixa o outro contar, ele conta a sua história, a sua versão, e ele já encontra a solução. Muitas vezes, eles acabam pedindo desculpa um para o outro, acabam vendo a sua falha e falam como corrigir a falha e ainda acabam se abraçando. E é muito importante a gente estar incentivando isso, né? E, nesse caso, o livro também nos ensina a oferecer uma perspectiva diferente, ajudar o outro a reformular o problema, a pensar sobre isso, e ajuda os pequeninos a pensar sobre como resolver o problema, e não punir simplesmente. Ela tem uma parte que ela fala sobre punição, né? Foi interessante que ela conta que uma jornalista, perguntou se uma criança ou uma adolescente faz alguma coisa errada, e é certo bater? Obviamente que a resposta dela foi não, né? Não é, não, daí fica aquela questão, mas punir ou não punir? Então, é interessante da gente estar sabendo como que vai punir. Será que punir ainda é a melhor solução? Porque, às vezes, nós não deixamos a criança, ou o filho, ou a filha, ou o marido, ou a esposa, falar também, né? E já tem o julgamento, isso daí já é uma punição, porque ele não conseguiu falar,
ficou com aquilo ali guardado no peito, porque muitas vezes a gente põe a mão no peito e fala, nossa, isso dói, porque nós não falamos, nós não verbalizamos. Então, às vezes, cobra tem essa cobrança da punição. Eu vejo nos dias atuais, né, que a gente está passando aqui, às vezes tem coisas assim que a gente fica surpreso, que às vezes duas crianças as brigam, a gente faz essa escutativa, eles se resolveram já, mas quando eles contam ou ficam sabendo, os pais ficam sabendo em casa, eles mandam um bilhete no caderno de recados, ou vêm até a escola e eles querem uma punição, ou querem uma tomada de atitude, às vezes, da escola, né? Então, é diferente isso. Também temos que trabalhar com os próprios pais, né? E que essas crianças também sejam portadoras de uma mensagem positiva em casa, né? Que exige um posicionamento do pai perante um acontecimento em sala de aula, sim, mas como que eu vou ver isso daí? Como que eu vou encarar tudo isso? Ah, uma outra parte também que ela fala sobre a disciplina, né, dos jovens, como tratar cada um na sua fase da adolescência, é muito importante. Mas eu teria, assim, que ter mais uma hora para falar com vocês a respeito das sessões desse livro. Mas uma sessão muito importante que eu achei e que ela tem muito a ver comigo. A maioria de vocês sabem que eu sou pesquisadora na alimentação, né? E ela fala sobre alimentação saudável que ajudam as crianças a estarem mais felizes. Isso é óbvio. Hoje nós vemos bastante, né? Pessoas, crianças afetadas pelo que comem, né? Eu vejo criança hoje com 4, 5 anos já sendo portadora de diabetes, né? Crianças que estão com deficiência física, intelectual, crianças já emocionalmente, crianças de 5, 6 anos que já vão tem apoio emocional também de um profissional, né? E isso tudo começa com alimentação também. A alimentação tem muito a ver com uma pessoa. Quando eu tenho uma alimentação pacífica, sou uma pessoa pacífica. Quando eu tenho uma alimentação saudável, é uma contribuição fundamental para a saúde do ser, né? Para o desenvolvimento cognitivo e o bom temperamento. Quando eu tenho alimentação não violenta, inclusive a Brahma Kumaris tem um livro de receitas sem violência, que é fundamental. Quando eu como algo que vem a partir de uma violência, eu tenho meu estado mudado, isso consciente ou inconsciente, né? Então, quanto mais natural, melhor. Então, está na regra geral para essa vida saudável, essa dieta saudável e sustentável. Então, eu costumo falar uma frase para as crianças: nós precisamos desembrulhar menos e descascar mais. Então, comece a observar no seu carrinho de supermercado o que você tem lá. Será que são coisas que têm muito prazo de validade, que valem 1, 2 anos, ou tem coisas que perecem rápido, porque se você não comer, né? Então, é muito interessante quando você tem essa mudança da alimentação. Na escola que eu trabalho, um dos projetos que nós temos é uma horta sintrópica sustentável, onde as crianças, desde do maternal 2 que nós temos lá, até o 5º ano do ensino fundamental, eles têm projetos que nós trabalhamos na horta. É interessante porque eles plantam, eles colhem, eles lavam, eles participam do processo também, e eles comem mais. Então, eles estão, assim, já há 2 anos mudando a alimentação.
Inclusive, a Prefeitura Municipal de Limeira já não manda tantos temperos aqui, porque nós temos os nossos temperos plantados. As hortaliças, elas hoje, elas é um fator crucial, né, fundamental, para enriquecer a alimentação dos nossos alunos, que é bem diferenciado. E é muito importante não só na escola, mas em casa, que a criança participe, né? Que elas ajudem a fazer um prato, a elaborar o que vai comer, né? E propiciar momentos agradáveis que se unam a família, né? Eu digo que a cozinha é o melhor lugar para se unir uma família. Então, mesmo atividade em sala de aula, que o professor pode desenvolver algum tipo de receita, né? É uma socialização e que a criança também pode estar pensando em casa. Uma vez, por exemplo, nós fizemos uma massa de pão. Cada um levou os ingredientes, fizemos a massa de pão e eles levaram o pão para casa e trabalhamos a parte de ciências, né? Sobre o fermento natural, e eles levaram, assaram o pão em casa, comeram com a família e trouxeram, contaram dessa experiência. Então, são todos valores que nós podemos trabalhar e estar desenvolvendo. E, para finalizar, cuidar de você, cuidar de si, nutrir o nosso corpo, né, nutrir o nosso espírito, tirar esse tempo, é muito importante, segundo Daiane Tillman. Kátia, Shanti, alguém tem alguma pergunta? Quem gostaria de fazer alguma pergunta? Estou aguardando a Kátia entrar. Deixa eu colocar o meu óculos para ver aqui no chat. Oi, Kátia. Olá, Madá, muito bom. Muito bom tudo que você compartilhou. Muito bom tantas experiências com as crianças. Opa, Está dando retorno no som. tantas experiências especiais, quanta riqueza, né, de experiências e como, né, quando a gente se informa, quando a gente tem, né, já alguém que possa nos oferecer já esse caminho já trilhado, né, como reagir, como, né, nos portar, né, diante dos desafios aí com os pequenos, então é sempre muito bom. Gratidão aí pela, pelas experiências. E alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu vi que ninguém colocou nenhuma pergunta no chat. Então, eu coloquei no chat também o link, né, para o livro, quem quiser conhecer mais, está disponível no site da editora. E então, agora eu convido a Madá para finalizar aqui a nossa sessão. Agradeço a participação de todos, agradecer a Madá. E então agora concluiremos com uma meditação. Shanti, boa noite a todos. Shanti. Então, esse quadro atrás de mim, ele representa o quadro da árvore da humanidade. E, e eu gosto muito desse quadro porque ele apresenta a diversidade que nós temos de pessoas, né? E a semente dessa árvore é Deus. Então, Deus é o Pai de todos. E a Kátia quiser pôr alguma musiquinha, pode ficar à vontade. Eu convido você a sentar-se da maneira mais nobre possível.
Coluna ereta, cabeça no prolongamento do corpo, um leve sorriso nos lábios. Inspire profundamente e lentamente. Então, traga a atenção ao centro da testa, onde está o trono da alma, o trono do ser. E eu convido você a se sentir, não só como um pai, uma mãe, mas como um mestre, aquele que pode ser o agente transformador de si mesmo, do outro, enfim, que possa ser o agente transformador do mundo, cada vez mais, fazer emergir os seus virtudes e valores, falando para si mesmo: eu sou uma alma tranquila, pacífica, sou capaz não só de ouvir, mas escutar a mim mesmo, escutar ao outro. Sou capaz de escutar com o coração da alma, coração do ser. Também posso estar trabalhando essas virtudes divinas, os valores espirituais, os poderes espirituais, que são aqueles que, em um segundo, ao me conectar com o Pai Supremo, com o Professor Supremo, eu posso obter esse professor que nos ensina todos os dias, que nos dá conhecimento, conhecimento para a alma, conhecimento para o ser, e traz de volta aquilo que estava latente, guardado, traz de volta o meu autorrespeito, traz de volta o amor a mim mesmo e eu ao outro, a compreensão, reflexão e amo. O entendimento do ser. Quanto mais eu desenvolvo esses valores em mim, eu consigo compreender o outro e assim construir um mundo melhor e trazer cada dia uma versão melhor de mim mesmo e poder ser a inspiração para o outro. Somos almas, todas recebem a mesma oportunidade e o mesmo conhecimento do Pai, do professor, do mestre. E eu posso estar me relembrando que Deus é luz,
Eu sou luz. Deus é luz. Eu sou luz. Deus é luz. Nós somos luzes. Om Shanti. Gratidão a todos pela companhia elevada. Gratidão, Kátia. Uma ótima noite a todos. Namastê.